Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. E hoje à tarde eu perguntei para o Queco, qual que era o título que vocês estavam trabalhando, e ele me falou que era sobre... E ele me disse que era fé, não é isso? Quarto aniversário, vocês estariam falando sobre fé. Então, eu queria falar um pouco com você nessa noite sobre fé, tá ok? Sobre fé. Amém ou não amém? Amém. Então, para a gente falar sobre fé, eu vou querer que você abra a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo de número 2, eu vou citar alguns textos aqui. Eu falo um pouco rápido, mas eu faço questão de você fazer o seguinte: tudo que eu falar aqui, você anotar, porque... você precisa ver, não vai dar tempo da gente ler tudo. Se eu parar para ler, eu tenho esse costume de citar os textos, e eu não vou ficar abrindo a Bíblia aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre a palavra de Deus. Você vai vendo, se o que eu estou falando é verdade ou não, depois você procura, tá ok? Então, Daniel capítulo 2, nós vamos tratar sobre isso. Por quê? O que isso tem a ver sobre fé? O que isso tem a ver sobre fé? Tem tudo a ver, porque você sabe o que é fé? O autor da carta dos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer que fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que os olhos não veem. Então a gente olhando assim, vendo nessa forma traduzida, como a Bíblia foi feita do grego para o português, em Hebreus capítulo 11, parece que fé é dar um salto no escuro. Bem, fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção daquilo que os meus olhos não. Então parece assim, a gente fazendo, na verdade, uma exegese de uma forma errada, parece que fé dá um salto no escuro, mas não tem nada a ver, principalmente no hebraico, porque a primeira vez que vai falar que o justo vai andar por fé é em Abacuque capítulo 2, verso 4, ou seja, no Velho Testamento. Depois é citado esse texto mais 3 vezes, de Abacuque 2,4, no Novo Testamento. 2 vezes citado por Paulo e mais uma vez citado pelo autor da carta aos Hebreus. Segundo os pais da igreja até o século V, quem havia escrito a carta aos Hebreus tinha sido Paulo. Depois do 5º século, então eles já começaram a criar essa dúvida: será que foi Paulo ou será que não foi? Então eu particularmente creio que foi Paulo. Se foi, então... nós temos aí 3 vezes o texto de Abacuque, capítulo 2, narrado, citado por Paulo. Então a gente precisa entender um pouco a origem dessa palavra fé no hebraico, porque ela é algo muito interessante no hebraico. Por quê? Fé, na verdade, não é aquilo que eu sinto. Fé, para o judeu, não tem a ver com sentimento. Tem muito mais a ver com razão do que com sentimento, você sabia disso? E o cristianismo, e a gente vem porque o cristianismo, ela vem do judaísmo, e no cristianismo também, porque na verdade a gente não compreende, a gente não aceita Jesus com a nossa emoção, com o nosso sentimento, a gente aceita com a nossa razão. O próprio Paulo, aquele que melhor entendeu a mente de Cristo, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não é emocional, é racional. Esse negócio que a gente canta, eu quero sentir, eu sinto Deus aqui, irmão, tanto faz se você sente ou não, ele está aqui, ponto e acabou. Eu quero sentir novamente, eu quero sentir como eu senti. Meu irmão, você não sente. Isso é balela, é por isso que a gente está vivendo nesse cristianismo tão raso, nesse negócio que um dia o camarada está na igreja e um dia ele não está, porque ele não entende. Fé, na verdade, ela é compreendida através da razão. Aí a gente precisa então entender
uma palavra no português, questão de semântica, fé e fideísmo. Fideísmo, você não precisa de evidência. Fé, você precisa de evidência para crer. Não, pastor, eu creio sem evidência. Então você não tem fé. Fé, você tem fideísmo. A mesma coisa que um camarada lá fora, que tomou um chá de cogumelo, vai chegar para você e dizer o seguinte: olha, eu creio no unicórnio rosa que voa. Por quê? Porque eu vi. Quando você viu? Quando eu estava viajando. Tem gente que vê unicórnio rosa com asa. Tem gente que vê duende. Tem gente que vê. Fumou um treco, cheirou um negócio errado, tomou um chá de cogumelo, vai ver coisas que não tem que ver. E aí o camarada chega para você e diz bem assim: eu creio. E aí ele vai dizer para você: como é que você crê em Cristo? Não, eu creio porque, é por isso que Pedro vai dizer o seguinte: estejam sempre preparados para quando pedirem qual a razão da vossa esperança. Você sabe isso? Qual a razão da vossa esperança? Por que você crê em Cristo? Pastor, eu creio porque eu sinto Ele aqui no meu coração. Não, meu filho, isso aí tem nada a ver. Eu creio porque, meu filho, então entenda uma coisa: fé não é dar um salto no escuro. Fé é você ter evidências que nós vamos tratar sobre isso. Evidências históricas, evidências sociológicas, evidências antropológicas. Tanto é que as evidências históricas que nós temos é que o mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A gente tem evidências sociológicas aonde o cristianismo chegou, mudou sociedades, cidades e nações. Eu vou só te dar mais uma evidência aqui, tá ok? Só mais uma, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas falando para você e nunca mais eu volto nesse lugar. Quer ver uma coisa? Faz um estudo antropológico e vê todos os países que foram colônias de países cristão-protestantes. Hoje são países de primeiro mundo. Os países que não foram colônias de países cristão-protestantes são países subdesenvolvidos. Olha nós que fomos colônia de Portugal. Uma evidência antropológica, uma evidência histórica, que comprova que realmente aqueles que têm Cristo têm a sua cultura. Ou só mais outra. Ano passado, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 517. Foi feita a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Segundo a história contada para nós. Mas isso é balela. Mas só para você entender. Lá na Alemanha, aí você sabe que antigamente, até então, o povo era analfabeto. Você sabia que depois da Reforma Protestante é quando o povo passou a ter contato com a cultura, com os livros, com a didática? Foi a partir da Reforma Protestante. Mudou toda uma sociedade. Por quê? Porque Cristo muda cidades, Cristo muda uma sociedade, Cristo muda línguas, Cristo muda povos, Cristo muda tribos. Só Ele pode fazer isso. Então, na verdade, eu vou te trazer aqui algumas evidências para que quando as dúvidas vierem, quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem, você não está pautado naquilo que você está sentindo. Sabe por quê? Porque a verdade, querida, que o dia mal vem para mim e para você. As dificuldades vêm para mim e para você. E quando as dificuldades vêm, aqueles que são crentes rasos, eles vão dizer assim: eu não estou sentindo Deus. Não vai sentir Deus mesmo não no dia mal. Deus não falou que você vai andar pelo que você sente. A Bíblia vai dizer, Abacu capítulo 2, verso 4, e 3 vezes no Novo Testamento, que o justo ele vai andar pela fé. Então eu já entendo que fé está pautada em evidências. Então quais são essas evidências que eu tenho para passar o dia mal? Quais são as evidências que eu tenho para poder romper o dia mal? Por que eu estou falando sobre isso? Hoje é dia 1º de outubro, mas você está lembrado, até um dia atrás, o governo havia lançado uma campanha no mês de setembro, já há alguns anos, dizendo que o setembro era o setembro amarelo para combater o suicídio. Por que combater o suicídio? Porque, irmãos, cristãos estão se suicidando. Porque no nosso meio, cristãos estão tomando ansiolíticos e antidepressivos. Uai,
Se nós temos Cristo e nós gostamos de dizer que Deus está no controle, Deus está no controle até quando eu estou passando por situação difícil. Porque é muito fácil a gente falar que Deus está no controle quando é meu irmão, quando é o meu amigo que está passando por situação difícil. Mas quando sou eu, Deus está no controle, mas eu tenho que tomar um ansiolítico. Deus está no controle, mas eu tenho que tomar um antidepressivo. Eu tenho que tomar um remedinho tarja preta para poder dormir em paz, tranquilo. Meu irmão, quem te faz dormir em paz não é ansiolítico. Quem te faz dormir em paz é só é Jesus Cristo. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a nossa fé está rasa. O cristão hoje está com conhecimento muito raso. Vem o primeiro problema, ele se abala. Vem o primeiro problema, ele está pensando em suicidar aqui da terceira ponte, irmãos. É porque a mídia não fala. Mas o Pablo sabe, eu sou amigo de alguns deputados. E eu tive uma informação de um deputado e de um policial civil que nós temos cerca de 1 suicídio na terceira ponte por dia. Por dia! Não é por semana. A mídia não passa isso para quê? Para não propagar. Já pensou a que ponto nós chegamos? Mas isso não está acontecendo, pastor Fábio, apenas com o ímpio. Está acontecendo dentro da igreja. E eu falo, a que ponto um cristão que diz que acredita em Cristo, que é o dono do universo, como o salmista vai dizer no Salmo 24, verso 1, que ao Senhor pertence a terra, tudo que nele há, e todos os que nele habitam, como é que um cristão fica abalado com situações que vão contra aquilo que está fora do seu controle? Meu irmão, pode estar fora do teu, mas não está fora do controle do Criador. Pode estar fora do meu controle, mas não está fora do controle do Deus que fez todas as coisas. E aí eu preciso entender e compreender isso. Por que então está tão difícil compreender? Porque nós não compreendemos verdadeiramente o que é a fé e aonde a nossa fé está pautada. Então, a primeira coisa, a sua fé não está pautada em emoção. A sua fé não está pautada naquilo que você está sentindo. Eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir. Você não tem que sentir nada. Você hoje, a partir de hoje, tem que ter uma convicção e uma certeza de que Deus se faz presente. A última frase que ele deixou aos apóstolos é o que ele deixa para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está comigo e com você nos dias maus. Ele está comigo e com você no momento da tribulação. Ele está comigo e com você mesmo quando a gente sente pavor. Ele está comigo e com você mesmo quando nós estamos sentindo medo. Ele está conosco. A partir de hoje eu e você precisamos ter essa certeza. Por quê? Eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pela fé. O justo viverá pela fé. Pastor, mas fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que os olhos não veem. Definição de Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas o que é isso? Quando a gente vai pegar, você sabe que tradução é muito difícil, principalmente de palavras de língua morta, como foi o hebraico, como foi também o grego. São línguas difíceis de traduzir. Quem sabe um pouquinho de inglês sabe o que eu estou falando. Traduz para mim a palavra saudade para o inglês. Você não consegue traduzir. Tem coisa, pastor Fábio, que não dá para traduzir. Então, para você entender, quando o autor dos Hebreus está falando o que é fé, ele está dizendo o seguinte: é como se eu e você estivéssemos comprando um terreno, nós não estivéssemos vendo, mas nós sabemos que quem está comprando para nós é Jesus Cristo, e nós confiamos nele baseado em todas as experiências que nós já tivemos. Então nós compramos de olho fechado esse terreno, porque nós acreditamos e confiamos nele, entendeu? Isso é fé. Isso é fé. Pastor, agora o que tem a ver com Daniel capítulo 2? Você vai ver aí comigo aí. Você achou aí Daniel capítulo 2? Só eu que não achei. Espera aí. Daniel capítulo 2, eu quero começar a ler com você a partir do verso de número 31, que diz assim, ó. Irmão, você presta atenção nessa história, porque eu vou falar 2.600 anos de história aqui. Então você tem que prestar atenção. 2.600 anos de história. Então eu vou gastar um tempo aqui.
Amém ou não amém? Então beleza, olha só. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa que era de imenso e extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que as feriu, ou a pedra que feriu a estátua, se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei de reis, a quem o Deus dos céus conferiu reino, poder, força e glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que dominem sobre todos eles, tu és cabeça de ouro. Depois de si se levantará um outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleira e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será em parte. Um reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, o prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Entendeu? Entendeu o que você leu? Entendeu o que você leu, sim ou não? Sim? Então não vou nem pregar, já que entendeu, então tá mole. Beijo para você e até a próxima semana. Entendeu nada? Porque eu sei que esse é um dos textos mais difíceis, até porque ele vai falar sobre a escatologia, as coisas do finais do tempo. Quando a gente olha Apocalipse, 90% dos cristãos não entendem Apocalipse. Essa que é a verdade. Então deixa de mentir, porque quando Ananias e Safira mentiram dentro do templo, eles foram fulminados. Eu vou te perguntar de novo: você entendeu o que você leu? O medo. Que coisa beleza, que bom. Não entendeu, né? Que bom. Aí falou que vai ser morto, já é. Aí ele não, realmente, não entendi. Então deixa eu te falar, quando a gente fala sobre escatologia, tem crente que tem medo, tem crente que fica apavorado. Pastor, por que o cristão fica apavorado quando a gente fala sobre as coisas finais do tempo? Por quê? Porque na verdade foi pintado para a gente que o céu é uma coisa muito chata, gente. O céu é muito monótono. Que coisa chata é o céu, não é verdade? Essas coisas que a gente vê na televisão, essas coisas que a gente vê em filmezinho. O que é o céu? Um monte de gente de beca branca andando para lá e para cá. Os caras ficam andando assim sem saber para onde vai. Aí tem um anjozinho que toca harpa com uma cara de homossexual, de pobre coitado de quem está sofrendo. Você já viu isso ou não? Aí fica lá, não, céu, o que é o céu? Fica lá, andando, sem saber para onde vai, perdido. Aí você fala o seguinte: rapaz, não quero ir para o céu não. Você está doido para o céu? Você está doido, vou deixar demais. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O grande problema é que a gente nem sabe o que é o céu. Paulo, o homem que melhor entendeu a mente de Cristo, das 27 cartas escreve as 13, ele vai dizer o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Olha que coisa bela, gente. Nem olhos viram, nem ouviram. Aí quando a gente começa a folhear um pouco do Apocalipse, a gente vai ver que é a rua de ouro, que as calçadas são de cristais. E aí fica um monte de gente assim, eu queria tanto ter uma casa bacana na Praia da Costa. Meu irmão, morre que você vai ter uma casa violenta lá no céu. Morre que você vai ter um negócio fenomenal. Aí o crente fica com medo, irmão. Não falando de coisa de final do mundo, não. Deixa eu casar primeiro, pastor. Deixa eu ter filho. Deixa primeiro eu conhecer a Disneylândia. Deixa primeiro eu conhecer o Mar do Caribe. Meu filho, é porque você ainda não entendeu o que é o céu. Você está achando que é legal a montanha-russa da Disney? Você está achando que é bacana Mini Pateta? Você está achando que é legal o Mar do Caribe? Você está achando que é bonito, sabe, viajar lá para aquelas cordilheiras na sua... Meu filho, é porque você ainda não entendeu o que é o céu. Foi descrito de uma forma muito errada para mim e para você o que é céu. Céu só há alegria, céu não há dor, céu não há sofrimento, céu não é um monte de abestalhado andando sem saber para onde vai. Não é, céu não é isso. Céu não vai ter anjo com cara de homossexual tocando harpa. Não é essa coisa chata não, gente. Céu é uma coisa divertida, é muito melhor do que você pode sonhar, pensar ou imaginar. Não é para você sair daqui e fazer como Judas se enforcar, não, miserável. Falar assim, agora eu vou para o céu. Não, espera que a tua hora vai chegar, mas quando chegar você não vai ficar amedrontado. Quando você chegar, você vai dizer, glória a Deus, porque o meu dia chegou, e agora eu vou me juntar ao Pai Celestial. Porque quando a gente fala sobre Apocalipse, sobre as coisas dos finais do tempo, os crentes ficam amedrontados. E aí fica, não, Senhor, não volta agora não, espera mais um tiquinho. Gente, se a gente soubesse o que realmente é o céu, nós iríamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como os cristãos de antigamente diziam. Por que os cristãos não tinham nada em comum da igreja primitiva e dividiam tudo o que tinham? Porque eles estavam esperando, os cristãos do primeiro século, ansiosamente a volta de Cristo Jesus. E nós estamos esperando casar, estamos esperando um novo emprego, estamos esperando a nova promoção, estamos esperando quem vai ser o novo presidente do Brasil, para ver se a gente sai do Brasil ou não, estamos esperando quem serão os novos ministros do STF, estamos esperando, e a gente não espera o que a gente tem que esperar. E aí Paulo, olha só o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por que nós estamos vivendo nessa miséria emocional? Você sabe por que nós estamos vivendo nessa miséria sentimental? Nessa miséria de fé? Porque nós estamos com uma teologia da prosperidade, aonde nós estamos dizendo aos crentes das nossas igrejas que você tem que esperar e você vai ter um carro novo, uma Ferrari, um Porsche, e que você vai ter um triplex na praia de Itapuã, e o seu coração está se enchendo apenas de expectativas desta vida. Mas a nossa expectativa, se estiver nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem foi que disse isso? O homem que melhor entendeu a mente de Cristo. Você está entendendo? Primeira coisa, se depressão, suicídio fosse coisa de gente que não tem nada, a gente não estaria vendo o ranking dos países onde tem o maior número de suicídios, são países do primeiro mundo, países desenvolvidos e não países subdesenvolvidos. Pastor, o que você está querendo me dizer que até agora eu não entendi? O que eu estou querendo dizer é, não crie expectativas, mesmo que sejam coisas excelentes e boas neste mundo,
apenas nas coisas deste mundo. Crie a sua expectativa e a sua esperança nas coisas dos céus, porque se nós esperamos apenas coisas deste mundo, se a nossa alegria depende de uma viagem, se a minha alegria depende de casar ou não, de ter filho ou não, se a minha alegria depende de uma porta de emprego ou não, eu sou o mais miserável de todos os homens, é o que Paulo vai dizer. Você está entendendo por quê que nós estamos vivendo tempos tão difíceis e de crise? Aí você leu comigo aqui Daniel 2, e fala assim, mas o que isso tem a ver? Vamos entender, vamos voltar aqui. Um homem, há 2.600 anos atrás, aproximadamente, chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho. O sonho foi o seguinte, ele viu uma grande e terrível estátua. Como é que era essa estátua? Tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventres de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa era a estátua, só que ele viu também uma outra coisa. Ele viu uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos e sendo lançado na base, nos pés da estátua. E quando ela foi lançada, essa estátua se despedaçou. E não se viu mais vestígio de nada, nem do ouro, nem da prata, nem do bronze, nem do ferro. E ela ainda vai dizer o seguinte, que esta pedra foi se tornando em uma grande montanha que encheu toda a terra. Pastor, o que isso tem a ver com a sua mensagem? O que isso tem a ver com fé e esperança? O que isso tem a ver? Vamos entender então? Aqui, ele está falando dos 4 reinos que dominariam todo mundo, e que a história nos mostra que desde o ano 600 a.C., realmente só teve 4 reinos. E eu vou contar então essa história. Vou começar. Ele já começa dizendo para Nabucodonosor o seguinte: tu és a cabeça de ouro. Primeiro grande império, Império Babilônico. Quando é que surge o Império Babilônico? Jeremias capítulo 46, verso 2. Ele vai dizer que depois de uma batalha, que foi a batalha de Carquemes, no ano 606 a.C., quando Nabucodonosor estava voltando depois de vencer a Síria e o Egito, que eram os grandes impérios mundiais, até então, ele vence então na batalha de Carquemes, domina a Síria e domina o Egito. Quem era a Síria? A Síria eram aqueles que no ano 722 a.C. havia dominado Israel, as 10 tribos que tinha como capital Samaria. Você sabe que depois da morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em 2 partes, com o rei Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão. E aí Roboão então vai reinar. E nós vamos ver então no reino de Israel, que tinha sua capital como Samaria, conhecido como Reino do Norte, teve 20 reis e 9 dinastias diferentes. Do outro, nós temos então Judá, que tinha como capital Jerusalém. O que teve então? 20 reis, com apenas uma dinastia, a dinastia de Davi. Mas só que esse reino acaba quando? No ano 586 a.C. No ano 606, então, Nabucodonosor vence a Síria e o Egito em Carquemes. Como está aí, Jeremias 46, 2. Quando ele volta, ele passa por Judá. Ele passa por Judá, nós estamos falando agora na época do 18º rei de Judá. E domina Judá. E já leva então para a Babilônia, que ficava aproximadamente 1.200 quilômetros de Jerusalém. Leva então, como vai dizer no capítulo 1, alguns nobres, alguns da linhagem real, para a Babilônia. Quem vai? Vai Daniel, vai Ananias, vai Misael, vai Azarias. Esses jovens vão levados cativos na primeira leva. Na segunda leva, em 597, vai Ezequiel. E depois, no ano 586, o último rei, com o 20º rei, nós vamos ver que o templo de Jerusalém, então, é destruído totalmente.
E esse império babilônico, que é a cabeça de ouro, que vem do ano 639, se tornando o grande império no ano 606, ele vai até o ano 539 a.C. Por isso que ele vai dizer: tu és a cabeça de ouro. O primeiro grande império mundial, Babilônia. Como é que então se dá a queda então do império babilônico? Nós vamos ver aí em Daniel, capítulo de número 5. Estava o neto de Nabucodonosor, Belsazar, fazendo uma festa para aproximadamente 1000 convidados. Ele pega os utensílios do templo de Jerusalém e começa a profanar. E no meio da festa, o que acontece? Uma mão escreve na parede. Era a mão de Deus. E o que estava escrito na parede? Mene, mene, tekel, peres. A festa acaba, todo mundo para, ninguém consegue identificar o que é aquilo. E então a mãe de Belsazar manda chamar Daniel. Fala só, na época do seu avô, Belsazar, existia um camarada aí que era mais sábio do que todos os sábios, o nome dele era Daniel. O que ele vai conseguir interpretar? Já que os sábios da Babilônia não conseguiram, Daniel conseguirá. Daniel entra. Daniel já começa, meu irmão, mandando ver para Belsazar. Ele vai falar assim: cara, você não aprendeu nada com a história? É por isso que eu estou te contando isso, porque tem gente que não sabe nada de história e não sabe onde é que sua fé está pautada. Não consegue aprender com o erro dos antepassados e não consegue caminhar nos passos da fé dos antepassados. É por isso que a igreja está tão desviada, a igreja do século 21, porque deixou de fazer aquilo que os pais da igreja faziam. Só por causa disso. Aí Daniel vai chegar e vai falar o seguinte: Belsazar, aprenda com a história, cara. Você não viu a soberba do seu avô Nabucodonosor? Como ele sai do palácio e vai para o pasto por causa da soberba? Pois é. Deixa eu te contar então uma história aqui, Belsazar. A interpretação, Daniel capítulo 6, verso 25. A interpretação do que está escrito é o seguinte: Deus está dando cabo, fim ao teu reino hoje. Hoje. Por quê? Achado fostes na balança. E hoje Deus está dando o teu reino ao império Medo-Persa. Está aí, Daniel capítulo 6, a partir do verso 25. Meu irmão, aí um camarada chamado Heródoto. Heródoto é o pai da história. Antes de Heródoto, a história não era contada através de histórias como nós conhecemos. Era contada através de crônicas. Heródoto é um grego que nasceu 4 séculos antes de Cristo. Quem conhece um pouquinho de história sabe o que eu estou falando. Ele é conhecido então como o pai da história. Heródoto, no seu livro que se chama A História, por ele ser pai da história, o livro dele se chama A História. Heródoto vai dizer o seguinte no seu livro A História: no dia 13 de outubro do ano 539, o rei da Pérsia e o rei Medo, eles vão desviar o curso do rio Eufrates. Você sabe que o rio Eufrates, ele cortava a Babilônia e passava por debaixo dos murais da Babilônia. Eles vão desviar. Quando isso? Enquanto Belsazar, neto de Nabucodonosor, fazia uma grande festa no palácio. Gente, tudo isso é o que Heródoto, pai da história, vai dizer. Ele desvia o curso e vai dizer então que os soldados medo-persas irão passar com o rio Eufrates dando em suas canelas e marchando. E enquanto estava tendo a festa, Dário e Ciro estavam conquistando a Babilônia. Isso é a história que conta. O que a Bíblia vai me narrar? Abre aí comigo aí. Só vou pedir para você abrir esse texto, só esse. Isaías capítulo 44, verso 26, verso 27, Isaías capítulo 45, verso 1. Olha só o que o profeta Isaías vai nos dizer aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, Isaías capítulo 44, os 2 últimos versos, diz assim, ó, 27 e 28. Eis que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. E o que digo de Ciro?
Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificado e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ungido, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações entre a sua face, para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que jamais se fecharão. Eu vou repetir só o verso 27. O que digo, a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. A gente não lê esse texto, principalmente 45:1, as portas e tal, aquela coisa, só que a gente nem entende o que a gente está lendo, a gente não entende o contexto, a gente não entende a história, a gente não entende nada. Só para você entender aqui então, não vou gastar tempo não. Esse texto foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. 150, se você é conhecedor um pouquinho da Bíblia, você sabe que Isaías foi escrito 150 anos antes, foi escrito antes mesmo deles irem para a Babilônia. Ou seja, 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já estava falando por intermédio do profeta Isaías qual seria a estratégia usada para fazer a Babilônia cair, quem seria o grande comandante Ciro, e está dizendo quem iria sair vencedor dessa guerra. Seca e eu secarei os teus rios, a quem eu chamo Ciro, o meu ungido. 150 anos antes do nascimento de Ciro, aproximadamente 180, 190 anos antes da batalha, então Deus já estava falando quem seria o comandante, quem estaria vencendo a guerra e qual a estratégia da batalha usada. Como Heródoto nos afirma, ele vai dizer, no dia 13 de outubro do ano 539 a.C., então o Império Medo-Persa vence, e aí nós vamos então para o segundo, que é o Império de Prata, peito e braço. Mas você viu aí que ele nem gasta muito tempo falando, ele diz o seguinte, olha, depois virá o segundo império, mas depois do segundo império virá o terceiro reino, este será forte, porque o segundo império ele vem do ano 531, até o ano 539, até o ano 331, na batalha conhecida como a Batalha de Arbela, aquilo que se aprendeu na história antiga, então o Império Medo-Persa cai na mão do Império Grego Macedônio, com quem? Com um homem chamado Alexandre o Grande. Você sabe que Alexandre o Grande, ele morreu jovem, ele morreu com 33 anos. E é tão interessante essa história, por quê? Porque nós estamos agora no terceiro império, que é o quê? Quadris e ventres de bronze. Repete comigo, quadris e ventres de bronze. Você está viajando aí, vai. Repete de novo, pra você parar de viajar. Pastor, por que quadris e ventres? Porque você sabe que toda essa questão da erotização, da sexualidade, veio da onde? Da Grécia, irmão. Você não estudou história, não? Vem da Grécia. Toda a erotização, toda a questão da sexualidade, toda essa depravação vem da Grécia Antiga. Por isso que ele usa a figura dos quadris e dos ventres. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, Daniel, no capítulo 7, ele tem o mesmo sonho escatológico de Nabucodonosor, mas com figuras diferentes. Nabucodonosor teve o sonho escatológico dos últimos impérios através da estátua. Daniel vai ter através das figuras que é usada em João, lá no livro do Apocalipse. Quais são as figuras dos impérios usados pelo apóstolo João e usado por Daniel capítulo 7? O leão, o urso, o leopardo e um negócio estranho que tinham 10 chifres. É a mesma coisa. Fala-se dos 4 impérios. Por que eu estou falando isso? Porque quando Alexandre o Grande morre, e esse império, que é o Império Grego Macedônico, o terceiro império, eles vêm do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo.
Ele é conhecido aí como o tempo do silêncio, a era interbíblica ou intertestamentário entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você sabe que os últimos livros escritos do Velho Testamento foram Esdras, Neemias e Malaquias. Depois disso, houve 400 anos de silêncio. Mas isso não quer dizer que a história não aconteceu. Eu vou só te dizer, só te lembrar algumas coisas. O Império Grego Macedônico, então, que vem do ano 331 ao ano 168, foi um império muito forte. É por isso que Daniel vai falar, olha, depois do segundo império terá um terceiro, que será tão forte quanto o teu. E Daniel, tendo sonho, ele vai dizer, e ele vai ver em Daniel capítulo 7, verso 6, falando sobre o terceiro império, a imagem de um leopardo com uma grande asas, ou com um par de asas. E ele tinha 4 cabeças. Abre aí para você ver aí, vai. Abre aí que você está viajando aí. Abre aí, vai. Abre aí que eu estou vendo que você está viajando. Abre aí. Eu gosto de falar de Bíblia, eu não gosto de fazer você voar, rodopiar. Não, eu gosto que você saia daqui fundamentado com a tua fé. Onde você vai enfrentar ali o capeta, o demônio, a dificuldade, o teu marido bêbado em casa, mas você vai falar o seguinte: mas a minha fé está pautada no Redentor vivo. Daniel capítulo 7, verso 6, vai dizer que tinha ali um leopardo. Ele viu um leopardo com 2 asas e com 4 cabeças. Por que isso? Você sabe que o leopardo é um dos animais mais velozes. E essa foi uma das conquistas mais velozes que nós tivemos. A conquista de Alexandre o Grande. Por que ele vai usar a figura de 4 cabeças? Porque depois que Alexandre o Grande morre, nós vamos ver que o reino foi dividido em 4 partes, com seus 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Lisimaco e Cassandro. Ptolomeu e Seleuco, eles ficam responsáveis pelo Egito. Você já ouviu falar lá no Egito, uma cidade chamada Alexandria, aonde tinha uma das maiores bibliotecas antigas do mundo antigo. Dali de Alexandria vem a primeira tradução do Velho Testamento, a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, no ano 250, 280 antes de Cristo. Aqueles 72 anciãos, eles vão traduzir o Velho Testamento para o grego, porque depois que eles vão para a Babilônia, eles perdem a língua hebraica. E eles começam a falar então o grego, porque se torna um império muito forte. E ali em Alexandria, esse nome, essa cidade teve este nome exatamente por causa de Alexandre o Grande. Você entendeu? É por isso que ele vai falar de 4 cabeças. Irmão, você não precisa ser entendedor da Bíblia para você saber que cabeça significa autoridade na Bíblia. Jesus é o cabeça da igreja. Significa o quê? Autoridade, governo. Por que o leopardo tinha 4 cabeças? Porque o reino grego macedônico foi dividido em 4 partes pelos seus 4 generais. Mas na batalha conhecida como a Batalha de Pidina, então o Império Grego Macedônico cai, e aí a gente tem o último império, e eu termino a minha mensagem. O Império Romano. O Império Romano vem do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E é debaixo da jurisdição de Roma que Jesus vai nascer. Pastor, o que isso tem a ver? Você está em Daniel capítulo 2 aí, sim ou não? Está aí ou não? O que ele vai dizer? Não, filho, deixa sua Bíblia aberta. Eu não prego oba-oba, eu prego a Bíblia. A nossa fé está pautada nesse livro. Por que você tem que conhecer esse livro aí? Porque nós somos conhecidos, e toda a nossa fé e toda a religião cristã está pautada apenas em um livro, na Bíblia. A tua fé, se estiver pautada em experiência, pode ser qualquer outra religião, mas não é o cristianismo. Não é.
A religião cristã não está pautada em experiência, está pautada no livro. Em Daniel capítulo 2 vai dizer o seguinte, e eu termino: cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventres de bronze, pernas de ferro. E ele vai dizer: 4 reinos. A história vai me mostrar 4 grandes reinos mundiais. Do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, vem o último império. Então, que império é esse? O Império Romano. Eu termino aqui contigo. Primeiro império, repete comigo, qual foi o primeiro império aí? Vamos ver se aprendeu. Escola Bíblica, vai lá, qual foi o primeiro império? Babilônia. Ele cai diante de quem? Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa cai diante de quem? O Império Grego-Macedônio na Batalha de Arbela. E o Império Grego-Macedônio cai diante de quem? Romano, na Batalha de Pidina. E o Império Romano cai diante de quem? Irmão, procura, mas pelo amor de Deus, não vai procurar no Google não, tá? Não vai não. Porque hoje, pastor, o que tem de teólogo do Google abestalhado, idiota? Eu vi um pastor. Que pastor fundamental? Pastor. Que ele fala que não tem que dar dízimo e oferta não. Aonde tem isso na Bíblia, irmão? Aonde tem isso no Novo Testamento? Não, eu vi lá, pastor, lá no Google, lá no YouTube. Você tem pastor, meu filho. Você pergunta para o seu pastor. Seu pastor não é do YouTube, não. Seu pastor não é do Google, não. Você tem um pastor. Você pergunta para o seu pastor o que a Bíblia diz, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar. Por quê? Mas aonde se fala de Deus, aonde se fala... Ah, é? Eu posso só abrir um parênteses aqui. Não sei porque não, mas eu vou abrir. Mateus capítulo 3, Jesus é batizado no deserto. Mateus capítulo 3, o Espírito Santo de Deus, ele desce em forma corpórea de uma pomba. Mateus capítulo 4, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado por quem? Pelo próprio Satanás. Coisa que nem em você nós somos tentados pelos diabinhos. Jesus foi tentado por Satã, meu irmão. A luta grande foi Jesus passou no deserto. E aí, olha só, para você que não gosta de Bíblia, para você que só fica eu só quero te ver, eu só quero, vai ler a Bíblia, miséria. Vai ler a Bíblia. Esse negócio que eu só quero, eu quero sentir novamente, Sentir o quê, irmão? Que sentir? Vai ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi tentado na Bíblia. Lê Mateus 4 aí, ó. Satanás chega para ele e diz assim: está escrito. Satanás, ele não muda o texto. O que ele faz? Ele tira texto fora de contexto. Ele não mentiu. Ele falou: lá em Salmos está escrito assim. Você vai ver, abre a sua Bíblia em Salmos, você vai ver que está escrito exatamente da forma como Satanás falou. Exatamente da forma que Satanás falou. Aí Jesus também vai dizer: mas também está escrito, capiroto. Sabe o que é isso? É texto fora de contexto. Por isso que você tem que saber a Bíblia. Por isso que você precisamos conhecer a Bíblia. Aí, irmão, calma que eu acabo. Aí, você nem mais por que eu falei, mas vamos lá. Aí a gente está agora no Império Romano, o último império. Aí você vai ver,
como é que se dá o fim do Império Romano? Irmão, procura em livros bons de história. Procura conversa com um professor sério de história. O Império Romano não cai como o Império Grego-Macedônio, como o Império Babilônico, como o Império Medo-Persa, diante de um outro grande império. Por que isso? Por que ele não cai, pastor Fábio, diante de um outro grande império? Primeiro, para você que ainda não entendeu nada do que eu estou falando, porque há 2.600 anos atrás, Nabucodonosor teve um sonho. Daniel decifrou e interpretou esse sonho. E ele disse: não vai ter um quinto grande reino. Não vai ter um quinto grande império. Por quê? Porque Deus determinou, Deus falou, e quem tem o controle da história da humanidade é Deus. O levantar, quedar de reino, impérios e nações está nas mãos de Deus. Não está na mão de MDB, não está na mão de PSD, não está na mão de PT, não está na mão de ninguém, meu irmão. Está na mão de Deus. Deus é o governador de todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Rei de todas as coisas. A história da humanidade não está andando de forma desgovernada. Tudo está debaixo do governo de Deus. Mas para você que é chato como eu vou te dizer então como termina e como cai o quarto grande império. No ano 352 depois de Cristo, 10 tribos bárbaras vão invadir Roma. Quantas tribos bárbaras eu falei? Daniel capítulo 7, 10 chifres. Daniel capítulo 2, os pés em parte de barro e em parte de ferro. 10 dedos seus pés têm. 10 tribos bárbaras. Que tribos bárbaras são essas? As 10 tribos que fundaram a atual Europa, das quais 3 já não existem mais, mas 7 existem. Por exemplo, a tribo franco, que deu a França, os anglos, que deram a Inglaterra, os visigotos. Essas 10 tribos bárbaras, no ano 352, começam a minar Roma na sua base. Foram 120 anos de guerra, foram 120 anos de batalha. E aí você vai ver nos livros de história, o último grande imperador que Roma teve foi Rômulo Augusto. Depois disso, não houve um grande império. Por quê? Porque, meu irmão, Deus determinou que não haveria, então não vai ter, ponto, acabou. Pode levantar quem for, mas não vai ter. Não teve e não vai ter. Já se passaram aí mais de 1.600 anos de história e nós não tivemos um grande império. Como assim? E eu termino. Irmãos, pega um pouco aí, eu não vou muito longe não. Pega aí, Segunda Guerra Mundial. Bonaparte, Stalin, lá na Itália, Mussolini. Agora eu vou andar um pouquinho para trás. Carlos V, Luís XIV. O que eles tentaram? O que Luís XIV, Carlos V, o que esse povo da Europa, Stalin na União Soviética tentou? Unir a Europa. Eles tentaram unir a Europa. Eu te pergunto, e você já tem a resposta: por que ninguém nunca conseguiu unir a Europa? Eu não estou falando nem o mundo. Por que ninguém nunca conseguiu? Nem economicamente eles conseguiram unir a Europa. Se você for à Inglaterra e comprar euro, não vai valer de nada. Você não compra nada na Inglaterra com euro. Você só compra na Inglaterra com libra esterlina. Pastor, não estou entendendo. Por que ele não consegue unir a Europa, nem economicamente? Porque Deus falou há 2.600 anos atrás que eles tentam. Olha só, hein? Verso 43. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Só eu fecho a Bíblia. Olha aí, ó. Verso 43. Eles tentarão, mas não conseguirão. Só para Deus mostrar para mim e para você o seguinte: você está achando que a tua história de vida está andando de forma desgovernada? Você está achando que a tua família está andando de forma desgovernada? Rapaz, está tudo debaixo do controle de Deus.
Deus tem um controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada está fora do controle do Eterno. Pode descansar em paz, pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando o seu professor de história dizia o seguinte: olha, o príncipe lá da região tal, o rei da região tal tinha um filho, um príncipe, e o outro rei lá daquele país tinha uma filha, uma princesa, e eles casavam o príncipe com a princesa. E por que o príncipe e a princesa casavam? Para criar força, para se tornar um grande reino. E olha só o que Daniel está falando: eles tentarão se unir mediante casamento, mas eles não conseguirão. Mas tu está preocupado com o que? Se Deus está governando a história da humanidade? Você está dizendo: ai pastor, ai pastor, ai pastor, ai eu não sei o que vai ser do Brasil. Descanse, irmão, nem eu sei, mas Deus sabe, está tudo na mão dele. Eu não sei o que me espera agora em 2019 dessas eleições. Eu não sei como vai ser, eu não sei se vai entrar lá aquela bicharada da Arca de Noé para governar ou não. Eu não sei quem vai ser, eu só sei de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vem me provando no decorrer da história que o levantar e quedar de homens poderosos não está na mão de homens, está nas mãos de Deus. Eles tentarão, pastor, mas não conseguirão. E eu termino falando o seguinte: ele vai dizer aí que tem uma grande pedra. Lembra dessa grande pedra? Essa pedra vai destruir a estátua. A pedra destrói a... E aí ele vai falar o seguinte: nós não vamos ver nem vestígio do ouro, da prata, do bronze e do barro. Não vai ter nem vestígio. O que é isso, pastor? Não entendeu não. Termino. Salmo 118, verso 22. A pedra angular que os construtores rejeitaram, essa veio se tornar a pedra principal. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 7. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio se tornar a pedra principal, a pedra angular. Mateus capítulo 21, na parábola dos lavradores infiéis. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular. Que pedra é essa? Pedro e João, no seu testemunho lá no Sinédrio, eles vão dizer, diante de Anás, diante de Caifás e diante de todos os outros sacerdotes, aqueles mesmos que condenaram Jesus, eles vão dizer o seguinte: Jesus é a pedra o qual vocês construtores rejeitaram, e ele veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular. Pastor, não entendi. Você sabe o que João Batista pregava? Mateus capítulo 3, verso 2: arrependei-vos, porque está breve, ou porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que Jesus começou a pregar? Em Mateus capítulo 4, verso 17, depois que ele é batizado, depois que ele é tentado por Satanás no deserto, ele vai dizer, Mateus 4, 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não entendeu? Todos os reinos caíram. Falta uma coisa acontecer. Uma única coisa. A pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e ela foi lançada nos pés da estátua. E ali foi desperdiçado e não se viu mais vestígio de nada. O que é isso? Coloque-se de pé e eu falo para você. Eu termino. Isso é aquilo que eu e você estamos esperando, a conclusão final do estabelecimento do reino de Deus. João começou a pregar
arrependam-se, porque é chegado o reino. Jesus começa a pregar: arrependam, porque é chegado o reino. Ele vai dizer o seguinte: haverá um outro reino. Olha como é que ele vai terminar aí em Daniel capítulo 2, verso 44. Haverá o último reino. Este reino não será passado para outro. Este reino não terá fim. Este reino será eterno. Que reino é este? A pedra que foi lançada. Que pedra é essa? Jesus Cristo, que foi lançada lá na estátua, simbolizando todo o governo humano. Ele diz: todo o governo humano será destruído. Todo o governo humano. E quando isso vai acontecer, ele vai dizer, verso 44: e no tempo destes reis, que reis? Da atual Europa. Olha aí, Nani Azevedo. Ele vai dizer: no tempo destes reinos, que reinos? Esse que nós estamos vivendo agora. No tempo da atual Europa, vai ser destruído todo o governo humano. E aí terá um único governo. É o reino de Deus. Esse governo não vai ter fim. E neste governo terá o fim de toda desigualdade humana. Chegará ao fim. Toda dor chegará ao fim. Toda desesperança chegará ao fim. Toda desigualdade chegará ao fim. Toda dor que nos separa dos nossos entes queridos terá um fim. Toda doença, toda enfermidade terá um fim. Nos dias destes reis, Deus suscitará o reino, a pedra que se transformará numa grande montanha, e todo o governo humano chegará ao fim, porque o reino de Cristo terá chegado e concluído. E aí eu te pergunto, meu amado, e talvez para você não sair com essa dúvida: pastor, o que me garante que Jesus Cristo vai voltar? Que tudo aconteceu conforme Daniel falou. Império Babilônico caiu, Império Medo-Persa caiu, Império Grego-Macedônio caiu, Império Romano caiu, os 10 dedos, as 10 tribos fundaram a atual Europa. Eles estão tentando até hoje se unir e nunca conseguiram e jamais conseguirão. Qual é a única coisa que falta acontecer? A pedra ser lançada e esta pedra se tornar numa grande montanha, que é o último grande reino, que é o reino de Deus. Isso é o selo, que tudo que estava para acontecer já aconteceu. O selo da garantia de que Cristo vai voltar é que a história me comprova que tudo aconteceu conforme Nabucodonosor sonhou há 2600 anos atrás. É por isso que eu digo que a minha fé não é uma fé burra. A minha fé está pautada em toda a evidência histórica, e que tudo que aconteceu já estava profetizado há 2600 anos atrás. Por isso eu posso dizer: Jesus Cristo, você acreditando ou não, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar, e isso não demora, está chegando. Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, Ele implantará o reino que jamais terá fim. É o reino de paz, é o reino de justiça. E Ele nos chama para fazer parte desse reino. Hebron.